O seu espaço de audiovisual chegou em Ribeirão Preto. Você precisa conhecer a Espaçonave. Um ambiente pensado para quem trabalha com imagem, criação e produção audiovisual. Aqui você encontra um estúdio climatizado de 40 metros quadrados, estrutura para foto e vídeo, camarim, banheiro privativo, brunch e um espaço confortável para receber clientes e equipes. Tudo organizado para que a sua produção aconteça com fluidez e padrão profissional do começo ao fim. Se a sua produção pede resultados de alto nível, vem para a Espaçonave seu projeto ganhar novas alturas. De Natal. Eu quero fazer bonito. Te me manda, Job. A gente é feito de fragmentos. Gente, quem que é esse povo? Que acompanha a live completa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vini Silfer, sejam muito bem-vindos ao podcast Papo que Conecta, esse podcast maravilhoso que cada vez mais a gente evolui e traz pessoas incríveis para a gente poder conversar, debater e conhecer a história dessas pessoas. Hoje vai ser um podcast muito legal, mas antes de a gente falar quem é o convidado, que vocês já sabem pelo título e pela miniatura, eu quero agradecer a todas as empresas parceiras aqui que estão comigo para poder fazer esse podcast fazer acontecer, né, gente? Que é muito importante as nossas empresas parceiras. Quero agradecer a Espaçonave por poder ceder aqui o espaço incrível, esse estúdio maravilhoso, tá com ar-condicionado, com iluminação, com uma ótima qualidade de imagem e de áudio. E, gente, se não fosse Espaçonave, o nosso podcast não estaria voando aí, alcançando os novos ares. Quero agradecer também ao espaço Loucos por Livros, Sebo Loucos por Livros. Deu uma engasgada aqui, porque, gente, hoje eu tô meio tenso assim, porque é uma pessoa muito especial, mas logo vocês vão perceber quem que é. Gente, quero agradecer então ao Sebo Loucos por Livros por poder estar aqui com a gente, com um espaço maravilhoso ali embaixo, também no prédio, tá? A Déia, um beijo pra você, sempre com livros, com muito conhecimento. Se você quer conhecer mais livros, mais histórias, quer participar disso, aumentar a sua gama de conhecimento, vem aqui fazer uma visita pra gente que você vai amar. Quero agradecer também a Pilan Comunica, que é a empresa que tá aqui, no caso do meu amigo, representando o Antônio. Muito obrigado, Antônio, por estar aqui. Vocês não estão conseguindo ver ele, mas ele tá do lado de lá, tá, gente? Na minha frente. Ele tá aqui fazendo os cortes pra mim, ele é uma pessoa também que tá ajudando bastante nesses podcasts que eu tô fazendo. Então, se não fosse ele, gente, esse podcast aqui na Espaçonave não iria acontecer. Também quero agradecer a JF Cross Media, que também tá ajudando aí, gente, com equipamentos, ferramentas pra poder fazer também esse podcast acontecer. É uma empresa que também trabalha no audiovisual, então assim, uma empresa incrível. Então, se vocês quiserem lá, acesse o perfil deles, @JF Cross Media, tá bom? E, gente, depois que eu agradecer todo mundo, eu quero também agora falar sobre programa, porque tem novidade. É isso aí, domingo aqui na Espaçonave vai ter o programa As Cores do Arco-Íris. Eu vou ser o apresentador, juntamente com o meu convidado que está aqui comigo hoje. Então vocês vão conversar, a gente vai ter discussões sobre comunidade LGBT, sobre histórias, política, trazer pessoas que conhecem e são informadas da área aqui para sentar com a gente e fazer esse programa acontecer. E vai ser conteúdos e diversas informações bem relevantes nesse meio, tá?
Então, se você quer saber mais, ativa o sininho, que já tá disponível aqui no canal, na transmissão ao vivo, para você receber quando a gente estiver online, tá bom? E agora eu quero apresentar meu convidado. Gente, eu vou ler aqui porque é muita coisa, muita informação. Eu tentei decorar, eu não consegui, tá? Mas é uma pessoa incrível. Ele é presidente da ONG Arco-Íris aqui de Ribeirão Preto. Ele é ex-conselheiro estadual de políticas públicas LGBT de São Paulo e ex-vice-presidente do Conselho Municipal de LGBT. Gente, ele tem muita história, ele tem muito conhecimento, tem muita vivência. E hoje, de falar sobre tudo, é um prazer recebê-lo aqui, Fábio de Jesus! Boa noite a todos e todas e todes. Obrigado, Vinícius, pelo espaço. É importante a gente sempre dialogar e falar um pouco da vivência e da luta diária que a gente vem travando, né? São 22 anos desde quando eu comecei a iniciar a minha luta e minha trajetória na cidade de Ribeirão Preto. E hoje, reconhecidamente, uma liderança nacional, né? Passei por vários espaços, fui conselheiro também nacional, que eu esqueci de colocar aí. Fui fundador da Rede Gay Brasil, uma entidade nacional de homens gays do Brasil inteiro, que existe até hoje, que está nos 27 estados do Brasil. E fui muito lutador, já ganhei vários prêmios, várias homenagens. E tô na luta há 22 anos. E Fábio, a gente sabe que você tem muita vivência, muito conteúdo, muita informação política, né? Porque você sempre foi uma pessoa muito ativa, de conhecimento, de correr atrás, de viver em comunidade, de ajudar o próximo, que é o que você faz sendo, né, presidente da ONG. Mas a gente eu quero saber, quem que era o Fábio de Jesus quando era criança? O que ele passou para poder chegar até onde você chegou? Você teve uma história que fez acontecer, né? De lutas, de perseverança, de batalhadora. Mas como que foi essas lutas para você chegar aqui? Foram fáceis? Não foram difíceis? Como que foi? Na verdade, eu vim de uma família humilde, pobre de Ribeirão Preto, onde minha mãe e meu pai trabalhavam dia e noite para sustentar eu e o meu irmão, que hoje não está entre a gente, que é o Marcelo, que faleceu há 3 anos, né? E, infelizmente, a nossa infância foi muito difícil, né? Uma infância onde minha mãe tinha que pagar, às vezes, babá, porque naquela época não existia creche. Pensa em 1999, anos de 2000, né? A gente não tinha nenhum respaldo de política pública para mães que trabalhavam dia e noite. E naquele momento, simplesmente foi uma infância um pouco difícil, porque eu, principalmente por ser uma pessoa diferente, né? Porque eu era uma criança afeminada, uma criança que falava mole. E com todos esses estereótipos, eu sofria mais do que o meu irmão quando a gente ia pra babá. E já chegou de várias vezes a babá falar que eu tinha que falar igual homem, né? E se eu não falasse igual homem, ela me colocava nos grão de milhos ajoelhado. E eu morria de medo também quando ela me colocava na poltrona. Era o meu pânico. Então eu passei momentos da minha infância que eu tive que me tratar psicologicamente futuramente, porque vários traumas me trouxeram por causa dessa rejeição. E quando a gente fala da criança LGBT, a gente fala que a criança LGBT, ela nasce LGBT. Então a gente sempre LGBT, ela nasce LGBT. Então a gente sempre acaba criando crianças, às vezes, traumas de infância, onde quando a gente se torna adolescente e adulto, né, a gente acaba levando essas dores e esses sofrimentos. Aí, quando minha mãe descobriu que eu tava sofrendo tudo isso,
A minha mãe trouxe uma prima uma sobrinha. A minha mãe trouxe uma prima uma sobrinha da minha mãe pra cuidar de mim e do Marcelo, que era meu irmão. Porque pra ela trabalhar. Marcelo, que era meu irmão. Porque pra ela trabalhar. E aí foi na onde que essa sobrinha da minha mãe cuidou super bem de mim, né? E do meu irmão. E aí a gente conseguiu, eu consegui sobreviver. E aí eu consegui sobreviver a esses traumas que eu vivia, né? E aí eu aprendi com esses traumas na minha infância para que eu pudesse superar, para que eu conseguisse ser uma pessoa adulta sem esses traumas e essas dores do passado. Infelizmente, eu posso falar desculpa, né, pelas pessoas que já trataram você de uma forma que você não merecia. Eu acho que você, pela história que você está me contando, passou por uma situação que não deveria acontecer. É uma situação que hoje em dia, pessoas da minha geração passam muito menos o sofrimento do que você passou, né? Eu acredito que seja essa diferença nossa, porque cada vez que mais os tempos vão passando, a gente vai se evoluindo. E escutar a sua história é muito triste, sabe? Eu nunca tinha escutado a sua história dessa forma, também nunca tinha nem, né, perguntado pra você, nas poucas vezes que eu tive de te encontrar e te conhecer e conversar cada vez mais. E, infelizmente, foi uma realidade que você passou. E que te moldou a ser quem você é hoje em dia, infelizmente. E você acha que isso que você passou te ajudou a se fortalecer? Ou você acha que não deveria ter passado por isso? Que poderia ser de uma outra forma diferente? Eu acho que hoje eu virei uma pessoa madura, né? Até na minha adolescência eu sofri. Porque o Fábio de Jesus se tornou um militante com 15 anos de idade, né? Com 15 anos de idade, porque aos 15 anos de idade, Fábio de Jesus começou a lutar por essa bandeira. E 15 anos de idade, a gente não se falava de diversidade sexual na escola, em lugar nenhum a gente existia. A gente era guardado nos armários. E com 15 anos de idade, eu não esqueço isso até hoje, na minha história. E muita gente já sabe, porque eu já falei em outras entrevistas, em outros podcasts. Foi a invasão escolar que eu tive que fazer. E não foi porque eu quis. Eu tive que ter a invasão escolar para me proteger. Porque até então, a minha mãe falou assim: ou eu tiro meu filho da escola, ou eu tiro meu filho num caixão. Meu Deus. Mas por que ou eu tiro meu filho da escola, ou eu tiro meu filho do caixão? Porque eu sempre dentro da escola... Porque eu sempre dentro da escola... Eu era considerado o sujeito que era o causador de todas as brigas. Eu era como se fosse o algoz, não a vítima. E toda vez que eu ia pra diretoria, a primeira fala da diretora é: ah lá, mais uma vez. E sendo que eu quero espancado, eu quero chamado de bichinha, de viadinho, de mulherzinha. Quantas vezes eu era jogado dentro do banheiro feminino e trancado, falando que eu era uma menininha. Entendeu? Até chegar o dia que eu levei uma carteirada no rosto. Ou seja, você passou por essa situação porque as pessoas naquela época... tinham muito preconceito, te diminuíam, te humilhavam pra colocarem elas como se fossem as certas. E aí vinha um preconceito. Sim. Por ser quem você é. E além do preconceito, não é só o preconceito físico. É o preconceito mental. Mental, psicológico. Porque é muito duro você chegar numa sala de aula e você não conseguir estudar. Você, toda vez, quando você for pra escola, o horário que chegasse, chegava o horário da escola,
era o meu martírio, porque eu não queria ir pra escola. E aí eu tive que abandonar meus estudos, eu tive que abandonar tudo pra militar. Porque eu comecei a militar. Hoje eu acho que a história do movimento começou com a Joana Dark, do Rosa Vermelha, que foi uma das pioneiras. E depois comigo, que vim, aprendi muito com a Joana e vim continuando a lutar por esses espaços. E é doloroso, porque é doloroso você levar uma carteirada no rosto e sangrar, e a sua mãe olhar pra sua cara e falar assim: você vai ter que abandonar os seus estudos. É porque ela não vinha outra opção, né? Não existia uma outra opção naquela época. E a gente vive numa sociedade hoje que o preconceito, ele existe muito. Sim. Ele é cruel. Eu falo pra todo mundo, às vezes nas minhas palestras, eu falo que a pior dor do mundo é a LGBTfobia. Sim. Eu vejo cada comentário quando a gente solta o tema da parada, ou quando a gente solta a data da parada, onde a extrema-direita, os conservadores, os bolsonaristas pegam, nos humilham em rede social, dizendo que a gente é promíscuo, que a gente é isso, que a gente é aquilo. Mas ninguém sabe o que a gente passa no dia a dia. Ainda mais uma mulher trans piorou. Mulher trans, preta, periférica, ela sofre o dobro de preconceito. A gente tem a Erika Hilton pra poder falar que ela foi uma trans da periférica, preta, e ela teve que se prostituir pra poder passar por aquela situação, pra ter dinheiro pra sobreviver e chegar onde chegou. Sim, é isso aí. Às vezes, muitas pessoas têm programas que eu peço a pauta antes. Eu não pedi pra você porque a gente já tem uma intimidade. Sim. Mas tem programas que eu peço a pauta antes, até com medo de sofrer sensacionalismo, né? E muitas vezes eu vejo que tem programas que querem saber da minha história, e eu vejo que o apresentador é sensacionalista, eu não quero contar minha história. Porque eu sei que é um apresentador homofóbico, é um apresentador totalmente contra as nossas pautas. Porque você contar a sua vida por um igual é diferente. É diferente. Agora, você contar a sua vida por um heterossexual é outra coisa. É outra coisa. Então, eu acho que o único programa que eu me abri, que eu me emocionei até hoje, eu acho que foi o programa do Zeca Avenato, né? Que é um grande jornalista aqui de Ribeirão Preto, que tem uma alma, não só uma alma, mas um coração que não cabe dentro dele, entendeu? De uma pessoa que trata a gente como ser humano. Então, assim, às vezes eu não gosto de falar muito da minha vida por causa disso. Porque todas as vezes as pessoas acham que a gente se vitimiza. Sim. Mas as pessoas não entendem o sofrimento que a gente tem. E elas não entendem, elas tentam entender sendo hipócritas, porque achando que, eu acho que eu sei como que é, ou eu sei porque eu vi alguém passando, ou porque alguém me falou. Você nunca vai saber se você não é o papel de vítima, se você não passa por aquilo. Quem vai saber é quem tá do nosso lado, como você falou, um de nós. É o que eu sempre falo pra todas as pessoas. Não fique calado. Não. Abra a boca. Você tá sofrendo, você tá tendo preconceito, qualquer tipo de violação que você estivesse sofrendo, principalmente você adolescente, com pessoas que querem estrupar você, que querem bulinar de você sem você querer, sempre fale. Porque às vezes a gente sempre tem medo de falar, sabe por quê? Porque o pai e a mãe não vai acreditar. Os pais e as nossas mães têm que acreditar na gente. Porque nós, quando se torna adolescente e uma pessoa mais madura, tudo isso que a gente não falou para os nossos pais, porque eu não falei dos meus sofrimentos. Meu pai e minha mãe eram chamados na diretoria? Não.
porque eles queriam me humilhar. Mas quando meu pai e minha mãe eram chamados na diretoria, era porque simplesmente aconteceu alguma coisa comigo, que eu tava doente. Mas nunca chamaram meu pai e minha mãe e falaram assim: olha, o seu filho tá sendo chamado de viadinho, tá apanhando, tá sendo jogado dentro de um banheiro de feminino. É porque ela apoiava isso, né? Ela tinha consentimento. A própria escola apoia. A violação daquela pessoa, né? O próprio Estado quer que essa pessoa seja violentada. E digo né? mais, que essa pessoa seja burra, né? Sim. Porque se você não consegue ter o mínimo de decência pra ser criado na escola, ter educação, evoluir, você não consegue chegar a lugar nenhum. É um desafio maior. E eu tive que voltar a estudar depois de adulto. Agora que eu tô cursando meu primeiro curso de serviço social, né? Serviço social, né? Acabei de passar no primeiro semestre. E eu achava que eu não ia conseguir, porque os medos do passado que você tinha da escola, ele volta na questão da faculdade. E tinha né? alguém que falou alguma coisa pra você, do tipo assim: olha, Fábio, você não vai conseguir agora? Muitas pessoas falaram. Sempre tem, né? Muitas. E olha a diferença porque as pessoas, de tempo. Eu posso dizer uma coisa pra você, eu acho Diga. que na hora que as pessoas… De tempo. Eu posso dizer uma coisa pra você, eu acho Diga. que na hora que eu passei… que eu fiz esse primeiro semestre, né? O ano passado era pra mim já estar no terceiro semestre. Porque eu ganhei a bolsa da faculdade o ano passado. Mas só que o ano passado, de tantas pessoas não me estimularem a estudar, o que aconteceu comigo? Eu fui deixando as matérias passar. E eu não fazia as avaliações, não participava das provas. E aí, eu reprovei. Uhum. Aí, quando foi esse ano, em janeiro, eu estava… Em dezembro para janeiro, eu sofri homofobia numa viagem que eu fiz, numa virada de ano, em Caraguacatu. Caraguatuba. Isso. Caraguá, todo mundo chama. E eu sofri uma homofobia de um policial que me viu que eu era gay. Um policial idoso. E ele puxou a arma, porque ele achou que eu tava num espaço de cadeira muito próximo dele. Ele disse que se eu ficasse próximo dele, eu estaria contaminando ele. E aí virou aquela confusão. Ele pôs a arma na minha cabeça, os seguranças veio. E aí eu fui pra delegacia, tive que fazer boletim de ocorrência. Isso esse ano? Isso na virada do ano de dezembro pra janeiro. Aham. E aí voltou tudo aqueles traumas, né? Porque volta, a gente passa um filme na nossa cabeça de tudo que a gente já sofreu nesse decorrer. Rebobina, né? Ainda mais pra uma pessoa preta, uma pessoa gay, uma pessoa fora dos padrões que a sociedade quer, que é aquele gay bonitinho, falando como homem, fortinho, tal, branco. Porque é isso que a sociedade quer. Sim. O padrão que a sociedade quer para apresentar que aí sim pode falar que é gay e é LGBT. E aí, com tudo esse decorrer desse preconceito que eu sofri, eu tava no mar antes de voltar pra Ribeirão Preto, que eu ia voltar no dia 1º mesmo. Aí eu olhei pro mar e falei assim, pro universo. Falei, universo, minha mãe ia manjar. Esse ano você vai me dar força pra me voltar pra faculdade. Ninguém vai fazer eu desistir. Porque eu vou me formar assistente social, eu vou servir as pessoas que precisam de mim e precisam da minha voz. Porque tem muitas pessoas que fazem assistente social e não tem o dom que eu tenho, o coração que eu tenho.
de ajudar, de acolher, de amparar. Porque você ser uma técnica é uma coisa. É uma coisa. Agora, você tá do lado do outro lado é outra coisa. E que bom que você tem essa visão, porque a gente precisa de pessoas que têm mais empatia com o próximo, porque hoje em dia carece isso. Assim como carecia na sua geração, na minha também. Não mudou muita coisa. Pode perceber que como você passou essa questão de homofobia, de preconceito, agora, de dezembro para janeiro, é uma coisa recente, você também sofreu no passado. Então as mesmas coisas continuam acontecendo, porém de forma diferente. Sim. Mas elas estão acontecendo. Sim, e eu sempre falo que o meu medo é quando chega perto da eleição. Porque a eleição, ela é muito cruel com a gente. Ela usa as nossas pautas, a extrema-direita, para ganhar voto. Extrema-direita para ganhar voto. Ela usa do sofrimento, da dor, do nosso passado, das nossas lutas, das nossas conquistas para espizinhar e massacrar a gente. E a gente precisa, nessa eleição, ter a consciência de votar em candidatos e candidatas que tenha proposta e projeto para a nossa pauta. Você acha que essa eleição, porque esse ano tem época de eleição, a gente falando sobre a parada de São Paulo, que a gente ficou sabendo, né, pelas matérias, que mais de 60% das verbas foram cortadas. E é uma das coisas que você estava comentando, inclusive, pelas matérias, que mais de 60% das verbas foram cortadas. E é uma das coisas que você estava comentando, inclusive, no programa Fala Sério, quando você veio aqui, tá? Que eu lembro que eu tava lá também atrás dos bastidores. Isso tá diretamente ligado na eleição, de certa forma, porque eles estão querendo fortalecer o meio da direita e excluir a esquerda, e sabendo que vai apoiar a comunidade LGBT, é uma forte contramão para eles. É que, na verdade, Vinícius, a extrema-direita, esse avanço da extrema-direita, ela vem desde a eleição do presidente dos Estados Unidos, que eu nem gosto de falar o nome dele. E ela vem numa ascensão tão forte, num ódio tão forte, num ódio tão caracterizado, e esse ódio não é só o ódio, e esse ódio não é só o ódio de você não gostar da pauta da diversidade. É um ódio de você querer exterminar essa população. Sim. Né? Exterminar é tirar essa população do mercado de trabalho, tirar essa população das escolas. Eles não querem que a gente tenha inteligência. É igual o que eu acabei de dizer. Sim. Eu passei no primeiro semestre. Se eu não tivesse confiado na minha potencialidade, quem ia confiar? Ninguém. Eu ia continuar ouvindo as pessoas. Não faz porque você não é capaz. Ai, não faz porque você não vai chegar. E toda vez que, se eu tivesse ouvido a minha intuição, eu já estaria lá na frente. E que bom que você fez isso, né? Mas eu acho que isso também é a lei do aprendizado, né? A lei de você saber com quem você conta. Sim. Porque o dedo, você tem milhares de pessoas que você acha que são suas amigas. Mas se Eles não você conta são. no seu dedo, quais são essas pessoas que, quando você cai, quando você se machuca, quando você entra numa depressão, tá ali do seu lado. E a gente tem que tomar conta, né? Tomar esse cuidado de pessoas que estão perto da gente, preconceito, racismo, homofobia. É tantas questões, preconceito, racismo, homofobia. É tantas questões que a gente às vezes esquece, como você fez, de viver, né? De crescer pra gente mesmo. O que eu posso fazer por mim? Você correu agora, tá correndo atrás dos seus estudos. Agora, olha o tempo disso. Se você correu agora, tá correndo atrás dos seus estudos, agora, olha o tempo disso. Se você não tivesse passado pelo esse preconceito de antigamente, você teria outro patamar hoje em dia. Sim, eu acho que se eu não tivesse passado o preconceito que eu passei, porque eu acho que os traumas do meu ensino, de eu não poder continuar com o ensino meu, foi os traumas que eu tive no passado. Sim. Que era de entrar numa sala de aula. Quando eu fui fazer EJA para encerrar os meus estudos, eu não esqueço até hoje. Eu chorava para entrar. E aí, quando eu via que todo mundo me apoiava, até os alunos de pessoas mais velhas,
eu via que não era aquela história que eu passei no passado. E aí foi que me deu forças que eu passei no passado. E aí foi que me deu forças pra me continuar a terminar os meus estudos. Mas é isso, é um aprendizado que a gente tem que ter todos os dias. Sim, Eu falo que eu sou um guerreiro porque com certeza. eu sou um guerreiro porque Com certeza. nada me abala. Sim. Às vezes as pessoas falam, ai, o Fábio tá tão sumido, eu não vejo o Fábio mais nisso, naquilo. Quando eu estou sumido, eu estou recolhido. Recolhido em quê? Eu estou pensando na minha vida, eu estou pensando no Fábio pra voltar pras coisas. No autoconhecimento, em se É como se a respeitar. gente entrasse num casulo. Sim. A gente precisasse sair do casulo, mas quando a gente precisa refletir sobre as nossas dores, as nossas vidas, a gente precisa entrar no casulo. E que bom que você tem esse pensamento, E porque… esse é o momento que eu sempre faço quando eu me recolho. E que bom que você tem esse pensamento, porque isso faz de você um ser humano de verdade. Porque você precisa entender, e você já entende isso, que é um processo natural da sua vida, e que vai acontecer, e você vai se respeitar, e depois você volta, e já volta já com respostas que talvez naquela correria do dia a dia você não conseguiria ter, mas agora você consegue refletir melhor. E a gente falando sobre ainda a sua infância, que foram tantas conversas já, a gente foi pra tantos lugares, eu queria saber… Mesmo assim, a gente já sabe que é óbvio que você chegou aqui onde você chegou foi porque você realmente foi determinado, não esquecer de ser quem você é e lutou. Mas você precisou sonhar, né, pra chegar onde você chegou, ter desejos e vontades. E pra sonhar, foi difícil pra você isso? Você conseguia sonhar e ver um futuro, por mais que acontecesse milhões de coisas, ainda tinha, não, lá no final do túnel tem uma saída, eu vou lutar pra acontecer isso. Essa luta aconteceu. Você sonhou, é isso? Eu sonhei pra eu me tornar quem eu sou hoje. Eu nunca esqueço que o primeiro sonho meu era colocar uma parada na rua, né? No primeiro ano eu não pude, porque eu era menor de idade. E aí tinha o movimento da Joana junto com a gente, do Rosa Vermelha, que depois fundou a ONG Arco-Íris. E aí a gente começou a galgar e lutar por tudo que a gente vem traçando, né? E eu não esqueço de uma vez, eu numa reunião na prefeitura, porque assim, era difícil naquela época a gente conseguir apoio do poder público, né? E eu não esqueço até hoje. Eu entrei na sala da secretária de cultura, e era uma secretária, não vou citar nomes, em respeito. E ela virou pra mim e falou assim: você é jovem, você tem certeza que você vai conseguir colocar a parada LGBT na rua? Eu olhei pra cara dela e falei assim: qual é a diferença de um jovem pra uma pessoa adulta conseguir colocar qualquer evento na rua? Novamente, uma outra pessoa querendo te rebaixar, não te colocando crédito. É porque assim, as pessoas não colocam crédito em pessoas negras. Não. Periféricas. As pessoas, elas colocam crédito a partir do momento que elas chegam e vê a gente e fala assim: agora você conseguiu. Hoje eu sou respeitado por causa que eu, no começo, eu não tinha medo de ninguém. Sim. Eu bati a boca com o prefeito, com prefeita, com vereador, com gestores, com vereador, com gestores. Porque era um direito constitucional nosso de ir pra rua, manifestar os nossos amores, mostrar pra sociedade que nós existíamos. Qual era o pecado e o crime que a gente estava fazendo? De ser quem a gente quer ser, né? Mas numa cidade conservadora como Ribeirão Preto, ninguém quer essas pautas na rua. Não. E eu enfrentei, e eu não tive medo de enfrentar. Eu não tive medo de enfrentar. Eu não tive medo de botar a minha cara. Eu não tive medo de várias vezes dar o meu RG, meu CPF. E todo mundo
torcia contra. E eu conseguia colocar. E as pessoas falavam, mas como você coloca a parada sem ter uma briga, sem ter nada, sair tranquilamente o evento? Sabe o que eu vou falar para as pessoas? O quê? Eu tenho fé. A minha fé nunca vai ser abalada. A minha fé vai montar... A minha fé, ela vai Mover atravessar montanhas. Porque a fé que eu tenho nos meus orixás, na minha ancestralidade, porque eu não esqueço os meus antepassados. Muitos tombaram seus corpos. Muitos LGBTs, travestis, pretas, periféricas, hoje não está entre a gente, tombaram seus corpos para que eu estivesse aqui de pé, lutando para essa comunidade. E não vai ser ninguém que vai tombar a minha ancestralidade que lá atrás morreu para que hoje eu lutasse pela nossa pauta. E que bom que você fez isso, porque hoje você é presidente da ONG, tem um papel e uma responsabilidade gigantesca por conduzir várias pessoas do meio, né? Porque você representa muita gente. Você precisa ter essa responsabilidade e ser essa pessoa que é um pilar para poder abrir novos caminhos, né? Sim, é o que eu falo pra diretoria. A gente renovou agora a nossa diretoria, nossa nova ata, né? Porque a ONG, ela é constituída, uma instituição não governamental aqui em Ribeirão Preto, Associação Arco-Íris RP. E eu falo pros novos que estão chegando agora, vocês precisam começar a se capacitar. Porque amanhã ou depois eu não posso estar aqui mais. E aí eu preciso de outros Fábios representando. Porque as outras gerações vão precisar da gente. Até que um dia a gente não precisa falar mais de homofobia. A gente não precisa falar mais de LGBTfobia. Até que um dia a pessoa que não goste de mim, não gosta da minha sexualidade, mas vai me respeitar. Sim. Porque a gente precisa mostrar para a sociedade, quando a gente pede respeito, a gente não quer que as pessoas aceitem. A gente não quer que as pessoas nos tolerem. A gente não quer que as pessoas nos tratem como coitadinhos, porque não somos. A gente quer o respeito. O respeito porque nós somos cidadãos, nós votamos, nós somos os mais pagadores de impostos e consumidores desse país. A gente só quer dignidade e amar o nosso parceiro e amar a nossa parceira. Sim. Será que é difícil isso? Será acho que as pessoas não podem deixar as suas crenças, o que pensam, o que deixam de pensar de lado e respeitar só isso? Eu acho que as pessoas, elas podem fazer assim, elas podem ter essa mudança, elas podem ser quem elas querem. Mas eu acho que o que falta é o bom senso. De entender que eu tenho a minha vida e a outra pessoa tem a outra vida da forma que ela gostaria de ter. Você não pode jamais julgar uma outra pessoa, interferir no espaço da outra pessoa. E hoje em dia… Invadir é invasão. E hoje em dia é o que mais tem. As pessoas invadem mesmo o espaço de outras pessoas como se fosse nada. Ah, eu vou comentar alguma coisa aqui no TikTok ou no Instagram. Cara, você não tem a responsabilidade de entender que a outra pessoa… Cara, às vezes você não sabe o que ela tá pensando. Você vai falar uma coisa pra machucar a outra pessoa, pra quê? E o que eu acho mais, assim, um cúmulo do absurdo… Machucar a outra pessoa, pra quê? E o que eu acho mais… assim, um cúmulo do absurdo é quando soltam. Essa semana, a página Ribeirão soltou a data da parada, né? A Ribeirão soltou a data da parada, né? Eu vi. E um monte de comentários homofóbicos. Isso eu não vi. E as pessoas nos comentários falam, não tem dinheiro público, né? As pessoas têm que entender que vai ter dinheiro público, sim. Nós pagamos impostos. Todo mundo paga imposto. Você tem que estar no orçamento da prefeitura. E eu acho que não tem que só ter no orçamento da prefeitura para apoiar as iniciativas LGBTs e outros tipos de evento. Eu acho que tem que estar no orçamento da prefeitura também o quê?
a Coordenadoria de Políticas Públicas LGBT que queremos implementar no município, que hoje está atrelada à Gerência de Igualdade Racial da Secretaria de Cidadania, Inclusão Social e Deficiência. Que o prefeito, a gente já cobrou o prefeito e queremos que o prefeito coloque nós como política pública, como política tripartite para discutir as políticas públicas sociais de saúde, de assistência social, de bem-estar da nossa população. Porque não faz sentido a prefeitura investir num show milionário da Ana Castela, no aniversário de Ribeirão Preto, e depois não ter dinheiro para investir numa parada que a gente sabe que os gastos são bem menores do que um show com diversos famosos, né? Hoje hoje o que a gente tá pedindo é só uma gerência. É só uma gerência. Seria um coordenador que ia tocar essa gerência para articular com todas as pautas, todas as secretarias, as políticas públicas. Mas eu também não posso falar mal desse governo, porque esse governo tá nos apoiando com a parada LGBT e também vai ter um lançamento, já vou dar um spoiler. Ih, lá vem spoiler. Gente, grava o vídeo agora, entendeu? Já escreve a matéria aí que ele vai falar alguma coisa importante. A gente teve reunião com o secretário municipal de saúde. Se eu não me engano, semana que vem eu acho que vai ter a primeira visita técnica do primeiro centro de saúde da população LGBT. Ele vai inaugurar. Esperamos que inaugurar na Semana da Parada, até pra dar esse spoiler. Dá esse spoiler pro pessoal de lá. Mas já montou uma comissão técnica que vai acompanhar toda essa programação da até chegar na inauguração. E aí, eu faço parte da comissão também, pela Associação Arco-Íris. E esperem que isso vai sair do papel. Desculpa. Imagina. Isso é uma iniciativa muito importante, né? É uma briga antiga da Associação Arco-Íris. E a gente não vai deixar isso de lado. Isso tem que sair do papel. E como eu também falei para a secretária adjunta da Assistência Social, nós precisamos ter uma política do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social do Brasil, que é os benefícios, é onde as pessoas LGBTs de vulnerabilidade social precisam acessar esses benefícios e ter essas pautas sejam representadas e sejam atendidas. A gente precisa cada vez mais de atitudes como a sua, né, para conseguir alcançar espaços e proteger essas pessoas, né? A gente sabe que ainda existem pessoas morrendo todo dia, toda hora no Brasil. Nosso país é o que mais mata. Todo dia, toda hora no Brasil, nosso país é o que mais mata. Então a gente precisa de políticas públicas defendendo a comunidade LGBT para a gente conseguir se apoiar. Porque muitas vezes, Fábio, eu tava até pensando, inclusive conversando com um amigo meu. Às vezes, nós mesmos na comunidade LGBT, a gente tem um pouco de preconceito, não eu, né? Assim, mas preconceito com a própria comunidade. Não deveria existir. É o que mais tem. É o que mais tem. Eu já vi falar muito… Eu apanho muito de LGBTs que deveriam, de vez me bater, né, politicamente bater, que eu falo, não é… Na discussão, você fala. De vez falar coisas desnecessárias, vim ajudar a construir a política. Porque eu nunca fui contra pessoas que tenham pensamentos diferentes de mim. Mas pessoas que… diferentes de mim, mas pessoas que todo dia ataca sem argumento, sem prova e sem caráter, essas pessoas eu não vou responder e não vou bater de frente. Nem deve. Porque eu sou muito maior do que essas pessoas. Eu só acho que quem tá perdendo é o movimento, não é eu. Sim. Porque essas pessoas não vão me parar. Essas pessoas não vão parar o Fábio de Jesus. Porque o Fábio de Jesus tá no sangue, na luta, na veia de ajudar quem precisa. Eu já ajudei tanta gente e tanta gente me apunhalou por trás das costas. Tanta gente tentou puxar meu tapete
E eu continuo em pé. E vou continuar em pé. Porque as pessoas têm que entender que eu não vivo só de movimento social. Eu tenho meus trabalhos. Eu dou palestra no Brasil inteiro. Eu sou chamado várias vezes para várias coisas. Me chamam para consultoria, para dar consultoria em outras cidades sobre política pública LGBT. Eu acho que Ribeirão Preto até hoje não tem uma pessoa que saiba de política pública de sofrimento da população LGBT como eu. Tem os técnicos? Tem. As pessoas têm que entender. Desculpa. Imagina, fica à vontade, aqui é uma conversa. As pessoas têm que entender que a questão técnica eu sempre vou respeitar. Mas a questão do acolhimento e a questão da vivência, nenhum técnico vai ter. É a prática, né? A prática. Tem muita gente que não passa por aquilo. É a mesma coisa quando eu falo para os estudantes que vêm fazer TCC na nossa ONG. Hoje eu botei regras. Por que eu botei regras? Porque toda vez vinha estudante de TCC procurar a nossa ONG, porque a gente tem a prática, a gente tem a vivência. E aí eu tava cansado de formar vários estudantes que depois nem me traziam o trabalho pra falar, olha, o trabalho foi aprovado. Te mostrar, te dar um feedback, né? Nem mandava pra mim, falava, olha, Fábio, eu me formei, eu quero fazer um dia por semana um atendimento pra quem não tem condição vulnerável. E aí eu comecei a falar, ó, a partir de hoje, pra fazer o TCC na ONG, vai ser assim. Você não vai dar o trabalho, você não vai fazer atendimento, você vai ter que pagar a ONG, então, dar uma ajuda pra ONG. Porque depois eu não vou ver mais você vai se formar em cima do trabalho que a gente faz, em cima da prática que a gente faz. E muitas vezes são estudantes que nós pagamos pra eles. E muitas vezes são estudantes que nós pagamos para eles estarem lá. E uma faculdades públicas que a gente também depois não tem retorno disso. Sim, e uma pergunta. Esses estudantes que querem conhecer, né, a prática da ONG Arco-Íris, no qual vocês já possuem por conta dos anos, né, das histórias que vocês passaram, são pessoas do próprio meio LGBT ou são pessoas que não são LGBT? A maioria não são LGBTs. Foi o que eu pensei. São um ou outro que pega pra fazer alguma pauta. E os LGBTs que fizeram com a gente TCC, todos devolveram pra ONG. Os héteros, não. Ó, um jornalista, o Murilo, acho que é Murilo, jornalista, o TCC dele foi aprovado, que ele fez um documentário sobre o preconceito. E ele fez um documentário comigo, mais 3 pessoas que a gente indicou. Ele devolveu o vídeo pra gente. Um outro que fez os 20 anos da parada LGBT de Ribeirão Preto devolveu pra gente. Então, tipo assim, todo essa gama e essa bagagem devolveram. Sim. Mas os heterossexuais que toda vez procuram a gente, que a gente deu essa base, foram aprovados, nunca trouxeram isso de volta pra ONG. E esse material, esse documento, foi postado pela parada, pelo Instagram? Sim, além do Instagram, tá no YouTube, eu só não lembro a página. Mas depois, se você quiser, eu compartilho. Sim, por favor. E além disso, ele criou uma página, que eu não lembro o nome da página agora, pra falar um pouco sobre essa questão do preconceito e os vídeos que eles fizeram com a ONG. E a gente pode… Divulga pro pessoal o Instagram também da parada, né? Pro pessoal ir lá conhecer, ver esse documentário. O Instagram da parada é ParadaRP. Né? Segue lá, @ParadaRP. E lá a gente põe todas as informações, toda a nossa programação. Hoje a gente soltou um mercado em Ribeirão Preto pela primeira vez na história de Ribeirão Preto. Eu fico feliz com isso. Procurou a gente, que
lançou 50 vagas de emprego de salário de 2.000 a 3.000, a chegar até 4.000 reais. Para pessoas LGBTs, em especial mulheres trans e homens trans. Então isso é de extrema importância, a gente precisa divulgar, tá lá na página da parada, tá lá o e-mail, o telefone da pessoa responsável por você enviar o currículo. São 50 vagas para o mercado, no super para você enviar o currículo. São 50 vagas para o mercado, no supermercado de Ribeirão Preto, para a população LGBT de Ribeirão Preto. Isso é muito importante, né? A gente sabe que esses tipos de atividades, de situações, de ações que acontecem na nossa comunidade ajudam a comunidade trans, porque a gente sabe que é a comunidade que mais sofre da LGBT, né? Da sigla inteira. E é o que a gente sempre trabalha. Que a gente consiga para essa população, principalmente a população de mulheres travestis e transexuais, emprego para essas mulheres trans, dignidade. E para que a gente coloque e insira elas também no mercado de trabalho, no mercado de emprego. Exatamente. E pra gente dar aqui uma descontraída, vamos falar um pouco com o chat, né? Que o chat tá aqui conversando comigo. Renan Alves colocou, boa noite. Boa noite, Renan. Como você tá? Tudo bem? Bem-vindo à live mais uma vez. Sempre um querido que tá aqui na live. Renan é meu amigo, você lembra dele? Não. Um branquinho de óculos. Eu devo lembrar. Dançava muita comigo. Gente, lembro. Sempre. Ele sempre tá aqui presente. Linguaruda, meu Deus, que nome aqui no perfil, meu Deus. Boa noite, maravilhoso, tem que enfrentar essa luta sempre. É verdade, muitos morreram porque a luta continue. Que a luta continue, né? Muitos morreram para que a luta continue. Parabéns pelo seu trabalho, Fábio, continue sempre em frente. Só o amor muda a humanidade. Sim, ó, que isso é verdade. Que frase profunda, né? TV Espaçonave, necessária. Muito obrigado, viu, TV Espaçonave, por estar aqui presente com a gente. É muito importante a nossa parceria aí. Espaçonave, por estar aqui presente com a gente. É muito importante a nossa parceria aí. Antônio Pilan, habla Fábio. Obrigado, pessoal. Estão pedindo pra você conversar bastante, tá vendo? É o seu momento, Fábio. Tem que conversar. Lari Veluto, amo demais. Mandou um coração. Obrigado, Lari. Linguaruda de novo, show! Cuidar da saúde da comunidade LGBT é constitucional, simples assim. É constitucional, mas a gente precisa de espaços, né, para saúde específicas, né? Porque a gente sofre muito dentro do SUS. Porque a gente tem que entender que o SUS, ele é universal. Sim. Mas ele é universal no nome, não no atendimento. Porque se ele fosse universal e humano, ele não teria pessoas discriminando pessoas a ter o acesso à saúde. Exatamente. Negar o acesso a essas pessoas. E muitas pessoas que negam o acesso são profissionais que são evangélicos, que são de extrema direita, que são pessoas com a cabeça fechada. E que eu falo, quem for fazer qualquer área da saúde, enfermeiro, técnico, dentista, médico, se sensibilize antes de ir para essa profissão. A gente precisa de profissionais que tenham amor à sua profissão e amor ao próximo para tocar. E é isso que faz a gente evoluir também, né? E se conectar com outras pessoas. Porque o amor move montanhas. A gente sabe que também o amor conecta com outras pessoas, que é de extrema importância, né? O amor salva, né? Não só o amor salva, como a empatia e o acolhimento também. Gente, quero deixar claro que essa água do Fábio não tem veneno, tá? Ele tá tossindo porque tá fazendo frio. Não envenenei ele, pelo amor de Deus. Não venham comentar depois no meu Instagram. Não é que tá frio. É que eu tô falando muito, minha garganta tá secando rápido, entendeu? Desculpa por isso, Fábio. Nada, não. Olha, tem uma mensagem aqui polêmica pra você, hein, Fábio? Vamos lá, Carter Oliver. Amo o Fábio. Pede pro Fábio me emprestar essa blusa qualquer dia. Presto, Carter. E também é um grande artista que sofreu esses dias um roubo na casa dele. 2 vezes, uma vez por semana, né? E eu queria mandar minha solidariedade, meu carinho, meu afeto. E dizer que o que você precisar, entre em contato com a gente. Você sabe o carinho que você tem. O amor que eu tenho por você,
como artista, como uma pessoa preta, uma pessoa LGBT. Conte sempre com a ONG Arco-Íris. Eu tenho um carinho muito imenso por ele. E ele, eu lembro de quando eu ia na parada, ele cantava, ele dançava. Eu lembro, às vezes eu falava oi pra ele. E aí a gente começou a ter esse contato. Ele participou do podcast quando teve aqui a primeira vez. Hablou muito. E a gente virou, assim, amigos do Neida, sabe? Que Por coisas em legal. comum. Então eu acho legal que a gente pode fazer essa conexão, essa junção, troca, né? Essa um troca, apoiar o outro. É Porque bem ele isso. tava aqui me apoiando, agora você tá aqui me apoiando. E eu tô apoiando vocês também, né? Com tudo que a gente pode apoiar, a gente tá compartilhando. E é muito legal isso, a gente forma uma conexão, uma coisa bem mais unida. E o Carta ainda colocou, SUS é desumano caramba. Infelizmente, se não temos plano de saúde, ficamos desamparados pelo SUS. Tem a demora, né, pra Muitas ser vezes, atendido. por isso que esse centro de saúde que a gente tá lutando, que vai sair do papel logo, logo, é um centro de saúde que a gente quer que a nossa população seja acolhido. Uma das coisas que a gente pediu pro secretário de saúde foi que a gente tivesse profissionais LGBTs na linha de frente e que fossem profissionais que pudesse ter capacitação de humanização para atender nossa população. Exatamente. E assim, eu nunca consegui sentir que tinha ali comigo quando eu fui ao SUS, quando eu usei os serviços do SUS, que tinha algum tipo de algo desumanizado em relação a mim por ser quem eu sou. Nunca passei por isso, acredito eu que nunca vi. Mas eu acredito que isso exista, porque da mesma forma que você passou por uma situação no passado e passou agora em janeiro, depois da sua vivência que você teve, eu também estou exposto a passar por outras situações também. Então acho que a gente, conversando sobre isso, a gente consegue entender que todo mundo tem uma vivência e situações que são podres, horríveis. E a gente precisa falar sobre isso, que quando viola o nosso direito de acesso, a gente precisa denunciar. E denunciar não é só denunciar. Sofreu LGBTfobia, faça BO, faça boletim de ocorrência, porque é crime a LGBTfobia, Sim. seja em qualquer espaço, e principalmente no espaço da saúde. Exatamente. E Fábio, a gente tá falando sobre a sua infância, a gente tá falando sobre seus sonhos. E eu queria saber, agora que a gente conversou muita coisa LGBT, e seria legal esse papo no primeiro dia desse mês, tá? Porque é o mês do orgulho, né? Já começar com esse papo bem cabeça. Mas, Fábio, como que foi o processo de você não sei nem se você conhecer, se entender, talvez. De você perceber que você, poxa, eu sou gay. Como que foi isso pra você na época, há 1900 e bolinha atrás? Amigo, eu sempre fui gay. Porque na minha infância eu sempre brinquei de casinha. Eu sempre brinquei de papai e mamãe. Entendeu? Eu sempre tive essa visão, né? Do feminino, né? Não me tornei uma mulher trans, mas me tornei um gay cis. Mas tive sempre essa questão do troca-troca. Porque todo mundo sempre na infância tem essas brincadeiras de troca-troca. E além dessas brincadeiras, também, quando eu era criança, eu nunca esqueci que eu sempre admirava. Eu via um homem bonito, né? Sabe quando você quer admirar, você ficava assim, parado, só admirando? Sei. E olhando? E ainda mais quando eram aqueles homens bonitos que te davam atenção. E aí eu sempre falava comigo mesmo, né? Nossa, que gostoso. Não, eu nunca tive essa visão de sexo. Mentira! Juro. Passado. Eu olhava o homem, eu queria só ele do meu lado. Só pra me admirar companheiro a imagem ali? dele. Só pra admirar. Só admirar. Caramba, Eu que fui loucura. ter desejos sexuais na minha adolescência. Que foi lá pros 14, 15 anos. Que aí começou a vir essa questão do tesão e da prática sexual. E aí você foi lá de 14 a 15 também, anos. no começo, pra mim, eu era uma pessoa que eu só gostava de pegação no começo. Dava uns beijinhos ali, um beijinho aqui. Pra você ter noção, eu fui tirar minha virgindade, que é o que as pessoas falam, estourar o cabaço, né? Essas coisas. Sim. Com 18 anos. Ah, não, tá super na cota. Mas
Com adolescente, eu brincava, aquelas brincadeiras, chupa-chupa ali. Brincadeira que hétero faz, né? Hétero também faz. Mas Héteros, eu não vocês não escapam. Eu não gozava, eu fui tirar minha virgindade aos 18 anos, dentro de uma boate no Dark Room. Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu nunca fui no Dark Room. Passado. Não existe mais, né, Vinícius? Existe, tem uma balada nova que lançou agora que tem. Aqui? Não vou falar Então, o nome porque não tá me pagando. Mas tem. Então, mas agora, porque as outras agora. boates não tava tendo. Acho que é 2 meses atrás que Mas lançou. na minha época tinha muito Dark Room. O lance das boates para as pessoas irem não era por causa do Dark Room. Não sei se você lembra. Não é dessa época. Não, eu vou falar pra não pesar o clima, né? Porque eu não quero falar isso. Depois sai um corte falando que eu pesei o presidente da ONG Arco-Íris e eu não quero sexar má reputação. Uai, Mas você falou assim, o programa é tudo tem que falar a verdade. não, sim. Eu falei, então é diferente com Gabi. Aí você falou assim, não, é de frente com o Vinícius. Exatamente. Então, Tá pesando o clima, então. Então, se é de frente com o Vinícius, eu tenho que contar a verdade, não a mentira. Concordo. Ou você pode só simplesmente não contar. Não, eu tenho. Minha vida é um livro aberto. Eu acho que ainda antes de eu ir embora desse plano, eu vou escrever minha vida, eu vou contar detalhes, tintim por tintim. De tudo que eu já passei, todas as minhas aventuras, todos os meus dilemas, as coisas que a gente vive quando a gente não tem dinheiro pra beber uma cerveja e passa e pena. Então é isso. Eu acho que a gente tem que contar, porque se a gente é a inspiração da vida de outras pessoas, a gente nunca pode mentir. Que a verdade sempre vem. Exatamente. E eu falando um negócio agora, que eu acho que eu fui lá no fundo do baú. Deixa eu ver se tá certo. Quando você tava na sua idade, assim, de se conhecer, de beijar, né? As trocas ali e tudo mais. Seus pais, eles sabiam que você era. E desde como que você fazia pra sair da sua casa? Você pulava algum lugar? Ou você só abria… Então eu lembrei certo, é você mesmo. Como que era esse rolê todo, Fábio? Ai, gente, ele tá falando da época que eu brigava com a minha mãe e com meu pai pra ir pra balada. E eu era menor de idade. Naquela época, a gente até falsificava RG pra ir na Alternativo. Exatamente. Que foi o primeira boate que eu me assumi LGBT, né? E que foi até a primeira vez que eu entrei no Alternativo Clube, que eu amo a música da Whitney Houston. E aquela música Ain't nowhere ever to satisfy it all my own. Essa música foi o início da minha vida LGBT. Foi quando eu saí do armário, foi quando eu me libertei e falei, não, chega, eu tenho que ser quem eu sou. Isso foi com quantos anos, mais ou menos? Eu me assumi com 15 anos. Mas você chegou a contar pros seus pais sentado numa sala, tipo, ai, olha, eu sou gay, eu quero beijar homem, eu quero fazer gloob-gloob, como foi? Não, Vinícius, foi muito diferente. A minha mãe que me pôs na parede. Na verdade, minha mãe não pôs na parede. Minha mãe foi num terreiro de Umbanda, me levou, a pombagira queria falar que eu era gay, morrendo de medo. E aí eu tive que falar, eu tenho que contar pra minha mãe, porque senão minha mãe já tá pondo eu na parede, já tá me levando pro terreiro. Senão minha mãe já tá pondo eu na parede, já tá me levando pro terreiro pra querer saber da minha sexualidade. E aí foi onde que eu contei pra minha mãe. Falei, eu sou gay. Aí minha mãe chorou no dia. Quando minha mãe chorou, eu fiquei tão triste, porque assim, na verdade, na minha cabeça eu pensava assim, poxa, minha mãe tá chorando porque ela deve estar com vergonha de mim, de eu ser quem eu sou. E aí eu fui perguntar pra minha mãe, falei, mãe, para de chorar, a senhora tá com vergonha de mim, desculpa de eu ser a vergonha da família, né? E aí minha mãe virou pra mim e falou assim, não, eu não tô com vergonha de você. Eu tô com medo do que você vai passar e eu não vou estar mais aqui na Terra um dia pra te proteger. Foi essa a palavra que minha mãe falou. Nossa, que história profunda. E aí, depois daquele dia,
essa questão da proteção da minha mãe foi muito forte. Porque assim, eu não fui um bom filho também pra minha mãe. Um bom filho que eu falo assim, eu abandonei um pouco a minha família, né? Abandonei em que sentido? Pra militar, pra lutar pelos direitos LGBTs. E aí, às vezes, eu deixava minha mãe de domingo, pra viajar, pra ir em congresso. Minha mãe de domingo pra viajar, pra ir em congresso. E minha mãe sentia falta, Sim. entendeu? E minha mãe cobrava de mim. Muitas vezes, a minha mãe doente, eu abandonei minha mãe no hospital pra ir. Então, por isso que eu tô falando que o movimento LGBT, ele tem que entender que as pessoas têm que me respeitar, porque eu deixei muito a minha família pra viver e lutar pelos direitos do outro. Do outro. Você se Entendeu? recolheu, às vezes, Do outro. do outro. Você se Entendeu? recolheu, às vezes deixou de fazer aquilo que você mais gosta. Hoje, eu pra não isso. deixo de fazer tudo o que eu quero. Você consegue ter ali o meio termo. Por causa que hoje, pra mim, a prioridade é a minha família, né? Mesmo não tendo meu irmão, mas eu tenho a Lúcia, que é uma segunda mãe pra mim, que é a minha prima que me criou. Quer mandar um beijo pra ela? Mando a Lúcia um beijão, uma segunda mãe pra nós. O meu irmão Gustavo, que foi o seu ex-namorado. Quer mandar um beijo pra ele? Sim, um beijo, Gustavo. Eu acho que ele deve estar assistindo. E precisava falar isso na live? Lógico! Justamente isso. Uai, não pode falar do seu passado também? Justamente isso. Uai, não pode falar do seu passado também? A gente tá falando sobre você, querido. Uai, mas você Fiz tá me perguntas pra entrevistando. você. Quando for a sua vez, você faz isso pra mim. Tá? Gente, Olha, ela me olha. dando baile, gente. Mas, gente, ainda falei pra ela, ó, tem coisa que é bom a gente não conversar sobre, né? Numa Uai, live. mas a gente pode falar do passado. Claro que pode, claro que deve falar sobre o passado. Então. Mas a nossa primeira live? Sério? Desculpa. Se você sair daqui e gritar com alguém, vou fazer um corte perigosíssimo, você vai ver. É eu que faço os cortes ainda. Mas, Fábio, continua aí, vai. Habla aí. Então, e aí, quando eu assumi foi isso. Pro meu pai foi diferente. O meu pai e minha mãe não sabia como falar pra ele. Quando meu pai descobriu, meu pai ficou 3 meses sem olhar na minha cara. Porque a cabeça do meu pai, eu também não soube explicar a minha sexualidade. Exatamente. Porque na cabeça do meu pai achava que eu ia pôr sainha, vestido, peruca. Que eu ia ser a vergonha pros amigos do meu pai. Como todo mundo pensa. Entendeu? E na verdade, quando um dia aí minha mãe falou assim: você conversou com seu pai o que você é mesmo? Porque seu pai, eu acho que não conversa com você mais, porque ele acha que você vai virar mulher. E ele não quer isso. E aí até que um dia eu sentei com meu pai e aí meu pai aceitou, né? Como também o processo do meu pai com o Gustavo foi difícil. Porque já me imaginou você ter 2 filhos homens gays? Meu pai queria ter neto. Meu pai foi ter neto através da minha irmã. Mas meu pai não conseguiu ver o neto vivo, porque minha irmã tava grávida. E quando o meu pai faleceu, minha irmã ainda tava grávida. Minha irmã não tinha ainda tido o neto que o meu pai sonhava ter. Porque o sonho do meu pai era abraçar o neto. Uhum. Os únicos bisnetos que o meu pai teve foi do meu sobrinho, que ele pegou no colo. Mas ele queria um neto, pra falar, meu neto. Bisneto é diferente de neto, Sim. né? E o meu pai, ele simplesmente… E assim, meu pai, ele foi super… a gente ficou muito apegado no momento que ele já estava de partida, né? Uhum. Quando eu peguei Covid, eu não esqueço até hoje. Achei que eu ia morrer. Meu pai me ligava todo dia. Você tá vivo? Como você tá? Seu irmão tá deixando a marmitinha aí pra você comer. E eu ouvia na voz dele que ele tinha medo de eu partir primeiro do que ele, né? E eu não esqueço até hoje, porque meu pai, quando internou, entubou, e meu pai ia morrer, e era próximo ao Dia dos Pais.
E a gente, naquela pandemia, não podia sair de casa. E eu não esqueço até hoje que a Lúcia me ligou. E a Lúcia falou assim, eu posso te pedir uma coisa? Falei, pode. Ela falou assim, seu pai precisa ir embora. Seu pai não tá aguentando. E eu acho que seu pai não tá aguentando enquanto você não perdoar ele. Porque ele acha ainda que você não perdoou ele. Porque a gente teve vários problemas, eu e meu pai. E problemas, assim, homéricos que fragilizou ele. Foi uma convivência, assim, ele me amava demais. Tinha congressos que eu ia participar e meu pai internava. E ele queria que eu estivesse no hospital, eu não ia. E não era porque eu não ia, porque eu tinha ainda uma dor no coração. Porque eu saí muito cedo de casa, com 18 anos. E 18 anos eu tive que enfrentar esse mundão. Que é difícil. Porque as pessoas acham assim, nossa, o Fábio consegue isso, o Fábio consegue aquilo. Mas ninguém viu o que eu passei. Ninguém viu sua luta, né? O pessoal fica te julgando pelo aquilo que você demonstra ali, né? A imagem. Viu que eu lutei pra chegar onde que eu tô chegando. E ainda eu sou uma pessoa que vivo de aluguel, pago minhas contas. Eu não tenho um carro do ano, eu ando de Uber, eu sou pobre. E as pessoas acham que eu sou rico. E eu não sou rico. E eu quero viver nisso. Eu não quero ter mais que ninguém. Eu tendo um cantinho pra mim pôr minha cabeça pra dormir. Eu tendo minhas contas pagas. É o que eu mais quero nessa vida. E a gente tá falando agora… Não, com certeza. E a gente falando agora sobre lutas… Eu queria que você falasse, né, sobre o processo de criação da ONG Arco-Íris, né? Como que foi esse processo? Quem estava com você? Se você pensou sozinho? Como que foi? O processo surgiu da luta de quando eu simplesmente fui expulso de casa. Fui expulso de casa, não. Quando eu saí da escola, né? Aí quando eu saio da escola, o que acontece? E eu tenho a invasão escolar. Eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Se outras pessoas estão sofrendo o que eu tô sofrendo, por que não eu ia em frente lutar? E aí eu comentei com a minha mãe. Minha mãe falou, monta uma ONG, monta um grupo, um coletivo. E aí eu comecei a pesquisar, e no que pesquisar, não existia casamento. E aí a gente brigando pelo casamento civil igualitário, a Marta Suplicy lá como senadora, Bono, tudo. A deputada Yara Bernardes lutando pela criminalização da homofobia. E aquela época, era engraçado aquela época. Sabe por quê? Por quê? Porque aquela época não tinha o ódio que tem hoje da extrema-direita. Era totalmente diferente. Os deputados que eram da igreja evangélica respeitavam os LGBTs, conversava. Nas discussões que a gente fazia, eu participei uma vez, eles abençoavam a gente, eles falavam, Deus abençoe vocês. Não tinha esse discurso que tem hoje, de tipo assim, Deus é contra você, isso é pecado, você vai parar no inferno. Não tinha, era amigável a conversa. Aquela época a gente já estava um passo para aprovar a criminalização da homofobia. A gente só não conseguiu na época, porque aí, se eu não me engano, tinha outras pautas que era de interesse do Fernando Henrique, aí entrou Lula, e eram pautas econômicas importantíssimas que não podia deixar para trás. Mas a gente ia conseguir, porque a gente conseguiu na Câmara aprovar o casamento civil igualitário. Sim. E quem fez o projeto foi a Marta Suplicy. E naquela época a Marta deixou… aí tava a época de eleição, aprovou, foi pro Senado. Aí como foi pro Senado, teve a eleição. A Marta foi candidata a senadora, ganhou. Quando a Marta ganhou o Senado, ela começou a rearticular a aprovação do casamento civil, porque na Câmara foi aprovado.
Aí no Senado começou a desmanchar e a querer arquivar o casamento civil igualitário. Então, eu participei também desse processo. E para mim é muito orgulho. Eu tenho muito orgulho disso, porque são processos que a gente passa, que são 22 anos, né? E aí a gente vê que os nossos direitos, eles foram regularizados, né? Através do Supremo Tribunal Federal. Isso mostra muita coisa. Sim. E mostra que a gente precisa resguardar ainda. Porque as pessoas têm que entender que os deputados que estão lá, eles estão para legislar para toda a população. Não é para um grupo político. Para uma minoria, exatamente. Mas, infelizmente, hoje a gente tem uma bancada. E como você tá falando agora, que é muito extremo, né? Muito dividido. Que é a bancada BBB. A bancada do boi, da bíblia e da bala. São essas 3 bancadas que não deixam nenhum projeto LGBT passar dentro da Câmara. A gente precisa de ter muitas Érica Hiltos, muitas Duda Salabéria, muitas Daianas, que é uma sapatão que tem lá do Rio Grande do Sul. Muitos LGBTs para que a gente consiga enfrentar essa pauta. Por isso que eu falo, esse ano é um ano decisivo, é um ano de eleição. Vote, veja quem é o candidato. Veja o histórico dele, vê em quem ele votou, vê quais as propostas que ele fez e se te agrade. Porque não adianta a gente votar em candidato de extrema direita que dá uma cesta básica para você, uns R$50, e que em 4 anos vai voltar contra a sua vida, contra seus direitos, contra o seu direito como trabalhador e votar a favor dos patrões, do patronal e de todos e todas. E a gente não pode esquecer que tá na conta da nossa comunidade LGBT a escala 6x1. Sim. Foi uma travesti, Uma foi travesti uma bicha preta, favelada, que foi lá pautou isso no Brasil, e que ninguém conseguiu. acreditava e conseguiu, e aprovou na Câmara e vai aprovar no Senado. Então a gente não pode esquecer que a classe trabalhadora hétero nos deve isso. E se nos deve, votem candidatos que nos apoiem. Votem candidatos que não lute contra a pauta trabalhadora e que não lute contra os nossos direitos e que não acabe com os nossos direitos no país. Então a gente precisa pautar e vocês têm que engolir. Foi uma bicha preta e uma travesti que pautou e aprovou isso na Câmara dos Deputados Federais. Exatamente. E aliás, se você não apoia a gente, ó, o seu vai ficar cada vez menor. E Fábio, eu queria… Até me perdi aqui agora com essa piada super sem graça. Você vai ser… bom, época eleitoral e tudo mais. Você pretende ser alguma coisa politicamente falando, assim? Vereador, prefeito, presidente, deputado, senado? O que você vai ser aí? Você tem alguma pretensão? Amigo, eu já fui candidato, não fui eleito, não consegui os votos que eu merecia. Eu acho que a minha vida política, ela vai ser de bastidores, vai ser construindo a política. E apoiando os meus aliados e apoiando os meus candidatos que eu confio. E eu já tenho 2 candidatos. E assim, eu não vou deixar de apoiar quem nos apoia, quem nos fortalece. É isso mesmo. E também não é de extrema direita, pessoas que tá junto com a gente, né? Eu só não posso falar nomes, mas vocês vão ver futuramente. Vão, só lá no Instagram dele, gente. Que ele vai postar, certeza, os stories, um videozinho do lado, assim, com a pessoa assim, abraçando. Então, são os pré-candidatos, então não vou falar. Isso. Logo vocês vão saber. E não esquecendo que a parada LGBT de Ribeirão Preto, ela vai abrir as eleições no Brasil. Porque o primeiro dia de campanha eleitoral é dia 16 de agosto. E é o dia da parada LGBT, da 22ª parada. E eu queria falar também sobre isso, sobre os seus projetos pra esse ano, quais são as datas, o que vem por aí. Conta pro pessoal aí, já que você falou sobre a parada, né? No dia 16, conta mais. A gente vai ter uma semana de programação muito cheia, Tem né? atração? Tem. A gente vai trazer a Edilene Água Suja. É uma drag queen que tá virando famosa.
Cadê o iPhone dele? Será Acho que eu já quem vi isso já. deu? Chique. E a gente vai trazer ela. E outras atrações que logo vai sair a line de todas essas atrações. Uhum. E vai ser atrações, assim, de representatividade, de pessoas LGBT no palco, de pessoas que nos representam e pessoas que apoiam e nos são aliadas o ano inteiro. Que não deixa a gente, que dá a mão, que luta com a gente. Então, logo vocês vão saber toda a programação da parada. Chique. Tem mais algum evento anual ou só a parada que tá vindo por aí? Agora vai ter a parada, depois a parada preta LGBT periférica, que acontece lá no Balão da Lusitana, no Parque Ribeirão, no dia 8 de novembro. E a gente acabou de aprovar um projeto da saúde, que é um projeto que agora vai ter prevenção nas portas das boates e bares da cidade de Ribeirão Preto. Com gel, camisinha, chuca pra todo mundo fazer. Chuca descartável. Chega de borrar. E vamos fazer essa prevenção, porque a gente precisa prevenir nossa população dos riscos da transmissão do HIV e AIDS. Certo. E das ISTs. Não, com certeza. Eu acho que a gente precisa sim tomar esse cuidado, né? Iniciativas suas que você tá começando agora, né? Esse caso, essa iniciativa é muito importante pra gente conseguir alcançar. E muitas vezes as pessoas sabem o que é, elas têm o conhecimento, já foi informada, mas eu acho que às vezes falta o contato ali, sabe? De estar ali presente e falar, olha, tem aqui, tá aqui, pega, usa, toma. E não é só a entrega, também orientação. Às vezes as pessoas não sabem onde que faz uma testagem. Às vezes ela tá com um problema naquele momento, a gente pode orientar pra UPA. Ou às vezes fez uma relação desprotegida e pegar a PEP pra não se infectar com o vírus HIV. Tem outros métodos que a gente vai fazer também nessas abordagens, né? Isso é muito bom. O projeto bom. vai ser 2 anos de projeto, todos os finais de semana nas boates e bares. Vai ser um projeto de saúde combinada com toda a população LGBT nossa. Muito obrigado por esse projeto. Já agradeço, apesar que eu tô indo muito embalado, mas eu agradeço porque isso vai ajudar várias pessoas, com certeza. E Fábio, já chegando no final do meu podcast, porque a gente conversou muito, foi mais de 1 hora, chega, senão depois do próximo podcast, tomara que você venha, não desista de mim, não me odeie, né? Que vai saber, né? Às vezes não quer gostar de mim. Por que eu vou odiar você? Não sei, vai que você não quer vir no meu podcast. Só se a senhora falar mal de mim? Tem um negócio, depois eu te falo no off. Um negócio que eu não gostei. Mas não foi um negócio que você, pessoal, fez, não, tá? Não foi você, pessoal, não. Foi um projeto aí. Mas é uma fofoca que eu vou te contar depois. Mas deixa pra depois. E pra poder finalizar, eu queria te fazer 3 perguntas. Vai ficar no celular? Não, desculpa. Gente, no podcast tá no celular. Não é, chegou Tem uma que informação falar bastante. babada ali. Ah, nem me conta, pelo amor de Deus. Espera no banheiro. Eu vou te fazer então 3 perguntas, bate-bola, jogo rápido, pra gente poder finalizar, tá bom? Uma palavra que define a sua trajetória. Luta, resistência e resiliência. Essa é a frase que eu sempre uso. E era uma palavra, hein? Uma conquista da qual você mais se orgulha. A conquista que eu mais orgulho é a conquista de eu voltar pra faculdade. E Fábio por Fábio? É amor. Amor, carinho e afeto. Muito obrigado por ter participado do meu podcast, viu? Deixa eu colocar aqui o microfone. Aí, muito obrigado por ter participado. Eu fico muito feliz de estar participando do meu projeto. É uma coisa nova. E eu espero que a gente consiga aí alcançar mais pessoas. Levar essa mensagem, a sua história, que é muito linda. Obrigado. Eu não sabia disso, estou impressionado. E eu espero um dia que eu seja um pouquinho dessa luta que você é hoje em dia. E não desista, porque várias pessoas precisam de você nessa luta. Muito Tá bom? obrigado, obrigado mesmo. E gostaria de agradecer por ter convidado. Agradecer a Cíntia, ao espaço todo do acolhimento, ao nosso técnico ali. O Antônio. O Antônio. Meio tímido, né? Timidizinho. E eu sempre encerro todas as minhas falas. Amar não é pecado, amar é divino. Diga não à LGBTfobia. Diga sim a todas as vidas que querem viver num estado laico, num estado
de fato, num estado onde o direito seja respeitado e as nossas vidas sejam protegidas. Muito obrigado, Fábio, pela sua participação. A gente se vê no próximo podcast. E no domingo, no programa As Cores do Arco-Íris. Sim, Que a gente vai ter programa As Cores do Arco-Íris. Sim, que a gente vai ter aqui. junto. Gente, domingo, As Cores do Arco-Íris. Vai ser um programa aqui na Espaçonave com várias pessoas da comunidade LGBT pra gente poder encerrar esse mês trazendo pessoas que são desse meio pra compartilhar histórias e discutir politicamente, tá? Vai ser meu primeiro programa, estou super nervoso, estou tremendo. Eu confesso que eu queria cancelar esse programa, mas uma pessoa aí falou, não, você vai conseguir, então eu vou tentar. Se sair ruim, eu já não sei, mas a gente vai tentar. Gente, quero agradecer a todo mundo do chat que participou, ao Renan, ao Carter, a Linguaruda. Deixa eu ver quem mais participou aqui. TV Espaçonave. Quero agradecer a vocês por participarem aqui do chat também. E também quero agradecer ao Espaçonave, aos Sebos Loucos por Livros, JF Cross Media e Pilan Comunica pela ajuda de sempre. Eu espero vocês então no domingo, aqui na transmissão do YouTube, ou venha participar aqui no Espaçonave para você poder entender como é incrível essa junção, como aqui a gente pode juntar diversas culturas e comunidades. Um beijo, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. de Natal. Eu quero fazer bonito. Gente, me manda, Job. A gente é feito de fragmentos. Gente, quem que é esse povo? Que acompanha a live completa. O seu espaço de audiovisual chegou em Ribeirão Preto. Você precisa conhecer a Espaçonave. Um ambiente pensado para quem trabalha com imagem, criação e produção audiovisual. Aqui você encontra um estúdio climatizado de 40 metros quadrados, estrutura para foto e vídeo, camarim, banheiro privativo, brunch e um espaço confortável para receber clientes e equipes. Tudo organizado para que a sua produção aconteça com fluidez e padrão profissional do começo ao fim. Se a sua produção pede resultados de alto nível, vem para a Espaçonave seu projeto ganhar novas alturas.